Olá pessoal, tudo certo? Nós vamos começar hoje uma playlist que eu considero a playlist mais fundamental do nosso canal, certo? Ela que vai dar os fundamentos para todos os projetos que vierem daqui para frente. Então é importante, se você por um acaso não tenha ainda nenhum conhecimento em C++, você faça essa playlist para que você ganhe os fundamentos necessários para todos os projetos que nós iremos fazer daqui em diante, tá certo? Então essa playlist ela vai estar baseada em algumas premissas, né? Ela tem uma dinâmica própria, certo? Então eu a chamei de receita C++ justamente porque a dinâmica é assim, ó, eu primeiro vou apresentar um problema, de posse desse problema a gente vai apresentar a solução na forma de uma receita simples, né? Então é um aprendizado baseado em problemas. Eu vou te dar o problema e a gente vai tentar solucionar esse problema passo a passo numa receita simples, certo? A gente vai dividir essa playlist em 12 ou mais módulos, tá? E cada módulo vai ter um conjunto de receitazinhas aí, 5 ou 6 receitas, né? Então, pretende-se que essa playlist seja uma playlist bastante recheada aí de novidades, tá certo? Os módulos, eles vão crescendo gradativamente em dificuldade à medida que nós avançarmos nesse processo, certo? Então, nós vamos aqui para nosso primeiro módulo, e nesse primeiro módulo nós temos o nome de Preparando o Ambiente C++. A ideia é você deixar o ambiente pronto para que você possa prosseguir no restante da nossa playlist, certo? Ele vai ser dividido aí em 6 receitas, 5 ou 6 receitas diferentes, e nós vamos deixar no final desse módulo um ambiente pronto para nós programarmos, fazermos os nossos projetinhos aí na linguagem C++, certo? Vamos à nossa primeira receita. Essa primeira receita ela vai ajudar a gente a encontrar um editor de texto, certo? Esse primeiro problema aí. Depois nós vamos configurar um terminal para a gente agregar, né, anexar aí ao nosso editor de texto e preparar esse editor junto com esse terminal para facilitar a nossa vida quando formos desenvolver os nossos projetos, tá? Então vamos ler aqui a receita. A receita diz assim, a receita não, o problema, né? Programas em C++ são construídos a partir de vários arquivos fontes que devem ser escritos, editados, melhor dizendo, e criados por um ou mais programadores. Arquivos fontes são simplesmente arquivos de texto que normalmente aparecem em 2 tipos diferentes. Então o que eu vou fazer na realidade é digitar texto, certo? Só que eu vou digitar textos na linguagem de programação C++. Então é o primeiro problema que eu tenho. Eu tenho que ter um editor de texto, certo? E esses textos eles são divididos aí nesses 2 tipos, que são os arquivos de cabeçalho, a gente chama de header files, e também arquivos que são unidades de tradução, ou chamado de source files, ou arquivos fonte, propriamente dito, né? Então é esse o nosso problema, a gente precisa de um editor de texto para nós escrevermos os nossos códigos fonte, perfeito? Bom, então na nossa receita, para resolver esse problema, nós temos aqui o seguinte, primeiro nós vamos acessar o site do Visual Code, do Studio Code, depois nós vamos escolher lá a nossa versão do sistema operacional, instalar no computador e na sequência nós vamos instalar o nosso comando. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Vamos mudar aqui para o nosso navegador. Você pode colocar aqui Visual. No meu caso aqui, ó, já vai aparecer aqui a pasta, o site Visual Studio.code aqui antes, né? E aí de cara você já vai ver a opção de baixar, né? Aqui aparece a opção para o Windows porque ele reconhece que o meu sistema operacional é o Windows e ele já faz essa escolha para mim. Mas se o seu sistema operacional for Mac ou Linux, você tem também aqui as opções de você baixar, certo? Eu não vou baixar porque eu já tenho baixado aqui no meu sistema. A gente vai dar uma olhadinha.
ele vai baixar um arquivo de instalação. Vou baixar aqui no meu Downloads. Então eu tenho aqui o Visual Studio Code, certo? Só tenho que ter um cuidadozinho de ele não estar aberto aqui, para não. Eu já tenho instalado no meu sistema, né? Mas eu vou mostrar para você aqui algumas coisas da instalação. Quando você abre, a primeira coisa, você vai aceitar a licença. Próximo. E aqui tem algumas coisas que eu gostaria de explicar. Eu particularmente não gosto de criar atalhos na área de trabalho, mas você pode colocar aí se você desejar, tá? Eu não gosto porque normalmente enche demais a minha área de trabalho e eu fico meio perdido na minha área de trabalho. Eu prefiro deixar ela limpinha e colocar aqui embaixo na minha barra de tarefas os atalhos que eu mais uso. Agora, essas outras coisas eu prefiro deixar todas marcadas pelo seguinte. Na primeira opção aqui, ele está dizendo que vai me colocar a ação abrir com code, que é o Visual Studio Code, no menu de contexto dos arquivos no Windows Explorer. Então, se tem lá um arquivo de texto, um arquivo de código-fonte, alguma coisa assim, e eu clico com o botão direito do mouse, ele vai me dar a opção de abrir aquele arquivo dentro do Visual Studio Code. Então, isso é muito bom porque agiliza o nosso trabalho, né? Aqui você tem também a ação de abrir com code num diretório, ou seja, numa pasta, para que a gente possa abrir a pasta dentro do Visual Studio Code. Normalmente, o que acontece é que os projetos vão estar dentro dessas pastas, né? Então, a gente vai criar uma pasta para um projeto, e esse projeto vai conter vários arquivos lá dentro de código e outros, né? E anotações e arquivos de vários tipos, talvez imagem e outros mais. E nós vamos abrir a pasta como um todo dentro do Visual Studio Code e ele vai fazer com que aquela pasta seja registrada com um arquivozinho, que depois eu vou mostrar, guardando dentro dessa pasta algumas configurações e personalizações daquele projeto seu, certo? Então é interessante demais essa opção aí. A terceira opção é registrar o code como editor para tipos de arquivos suportados. Então nós temos aí arquivos fonte, C++, C e outros arquivos que você ache pertinente, e você deixa essa opção marcada para que todos os arquivos que sejam suportados pelo Visual Studio Code apareça lá na opção de abrir, né? Na opção abrir aqui em cima do Windows Explorer, tá? E por último, e talvez mais importante, é deixar o Visual Code lá na variável path do sistema. Para quem não sabe, a variável path é uma variável de sistema, ou seja, é onde o sistema operacional vai observar onde estão os seus arquivos executáveis, para que na hora de você digitar o nome desses arquivos executáveis na linha de comando, ele possa enxergar e saber onde eles estão, certo? Então, path em inglês é caminho, então é uma maneira de você dizer qual é o caminho dos seus arquivos executáveis, certo? Então você vai dar um próximo aqui, ele vai dar um resumo aqui das coisas que ele vai fazer, tarefas adicionais, ou seja, além da instalação, você vai instalar aqui essas coisas, né, essas configurações. Aí é só instalar, o restante é muito simples, né? É aquele processo normal do Windows de instalar as coisas e pronto, certo? Então esse é o nosso primeiro passo. O primeiro passo, eu vou dar um cancelar aqui, porque eu já tenho no meu sistema. O primeiro passo é esse, da nossa receita. É acessar, baixar e instalar, ok? O outro passo é você baixar e instalar o Commander, né? Então aqui na nossa continuação você tem o seguinte. Vamos acessar o site do cmdr.net, instalar o comando e depois nós vamos configurar para funcionar dentro do Studio Code. Então você pode voltar aqui no navegador, você pode botar cmder, né? No meu caso já tem ali .net, aqui a pasta do aplicativo. Então ele é um terminal, certo? Eu aconselho você baixar essa versão completa, quando você baixar numa pasta qualquer aí, de download do seu sistema. E ele está dizendo aqui o que você tem que fazer. É simplesmente desinstalar, ou descompactar, melhor dizendo, o arquivo, que vai ser um arquivo zipado,
e no final é só rodar, né? Mas a gente vai colocar o nosso comando também na variável path, certo? A gente vai colocar lá essa pasta dele na variável path, tá certo? Eu já tenho aqui baixado também, assim como eu já tinha, para não perder tempo, né? Então eu vou pegar essa parte, eu baixei aqui na minha pasta download, eu vou pegar esse arquivo zipado e vou mover aqui para uma partição que eu tenho. Você pode botar direto no seu disco C mesmo do sistema, é uma partição do próprio disco que eu tenho aqui. Então eu movi aqui uma cópia dele, né? E como eu vou dedicar essa partição ao nosso projeto, então eu vou deixar tudo aqui. Eu vou descompactá-lo aqui. Cadê? Tem um 7-zip aqui. Se você não tiver aí o 7-zip, pode ser qualquer um, pode ser um WinRAR, um WinZip, né? O próprio Windows hoje em dia já descompacta. Então aqui eu vou no 7-zip e vou pedir para ele extrair dentro dessa pasta comando. Então ele vai criar uma pasta aqui e vai jogar os meus arquivos aí dentro. É um processo ligeirinho, não demora muito. E a gente pode perceber que está tudo ok aqui. Então o que é que eu tenho? Eu tenho aqui dentro da pasta Commander, eu tenho aqui o executável do terminal. Então se eu clicar aqui, você vai ver que é um terminalzinho simples. Ele está só me dizendo que tem uma versão nova, né? Eu já baixei há alguns dias, né? E aí você vai ver que aqui eu tenho comandos onde eu vou digitar comandos aqui e ele vai me dar as respostas. Então, uma vez de posse desse terminal, ele é muito semelhante aos comandos do Linux e, de forma geral, eu prefiro usá-lo porque eu vou usar alguns comandos que são próprios do Linux, que aí serve para todo mundo que está assistindo, tá? Então, deixa eu fechar ele aqui. O nosso próximo passo é colocar esse endereço aqui lá na minha variável de sistema do meu sistema operacional, que no caso aqui é o Windows. Então eu vou vir aqui no meu Explorer mesmo, onde tem computador, e vou pedir propriedades. No meu caso, nessa versão do sistema operacional, eu tenho aqui ao lado configurações avançadas do sistema. Antigamente ela estava mais aqui, né? Mais à esquerda, mas agora está aqui do lado. E eu tenho aqui variáveis de ambiente nesse botão aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui algumas variáveis que são destinadas ao usuário que você está logado, ou variáveis gerais do sistema, geral do sistema. Eu tenho tanto uma variável path aqui, como eu tenho uma variável path aqui na variável geral do sistema, tá? Então eu vou clicar aqui em editar, e você vai observar, ó, que tem um monte de caminhos aqui já configurados. No meu caso aqui, tem vários caminhos configurados, certo? O que você vai fazer é pedir um novo e você vai colar aqui o caminho do arquivo do comando lá, né, do executável. Vamos clicar aqui para copiar, Ctrl C, vamos voltar lá na variável de ambiente, novo aqui novamente, e vou colar aqui, certo? Ok. Dá um ok aqui, e quando você der um ok, ele já vai estar configurado lá. Outra coisa importante é você configurar uma variável de ambiente chamada commander home, né? Vamos ver se eu já tenho ela aqui. Eu não sei se eu instalei, se eu já coloquei. Não tenho aqui. Deixa eu ver se tem nessa daqui de baixo. Ah, tá aqui, commander root, certo? Eu já tinha instalado antes, mas simplesmente você vai pedir aqui novo, né? Vai colocar o nome, esse nome que está aqui, ó, cmdr underline root aqui em cima, e vai também colar aqui a sua pasta de commander, certo? Só a título de conhecimento, deixa eu colocar aqui cmder underline root, root em inglês é raiz, para quem não sabe. Eu vou botar aqui número 2, mas você não vai colocar o número 2, é porque eu já tenho aqui a variável
CMDR root, certo? Então é isso que você vai fazer, você vai clicar aqui em OK, eu não vou clicar, deixa assim mesmo, né, para você entender. Você vai clicar em OK e está tudo certo, tá? Se eu voltar aqui e clicar aqui 2 vezes, você vai ver que ele vai aparecer aquela mesma janelinha com um outro caminho que eu tenho registrado aqui no meu sistema, tá? Mas no nosso caso, no caso de como eu tenho aqui uma partição separada, poderia ser aquela também que eu destinei lá, tá? Ok? Vamos deixar do jeito que está aqui. Você vai simplesmente colocar o endereço do lugar onde você descompactou o seu comando, beleza? Então, o primeiro passo a gente já deu, que é baixar e instalar o Visual Studio Code e também baixar o Commander, né, o CMDR. E aí o nosso próximo passo vai ser tentar configurá-lo dentro do nosso Visual Studio Code. Antigamente era mais complicado, mas hoje é super fácil pelo seguinte, eu vou mostrar aqui para você. Aqui dentro da pasta do CMDR, eu chamo de Commander, não sei ao certo se a pronúncia é essa, mas eu vou chamar de Commander mesmo, porque o command tem um command do Windows, né? Eu estou chamando de Commander aqui. Então, o vendor, dentro da pasta vendor, você tem algumas configurações interessantes aí que você pode usar dentro do seu Visual Studio Code, certo? Daqui a pouco a gente vai passo a passo e a gente vai ver como vai fazer para colocar dentro do nosso Visual Studio Code. Aqui dentro da pasta bin, você tem aqui, ó, Visual Studio Code init.cmd, que é um arquivo de lote que vai ser usado para executar o processo de instalação dentro do Visual Studio Code, certo? Então é muito simples hoje em dia, antigamente era mais complicado. Então vamos ver como é o procedimento. Eu vou aqui abrir o meu Visual Studio, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o meu. Deixa-me só fechar aqui essa pasta. É um projetozinho anterior. Cadê? Fechar pasta. Muito bem. Às vezes demora um pouquinho. Então, nosso procedimento vai ser, eu vou criar uma pasta dentro lá da nossa partição, que vai ser nosso arquivo, nossa pasta de projeto, tá certo? Vamos voltar lá. Então, aqui na partiçãozinha de desenvolvimento, onde a gente já estava, eu vou criar aqui uma pasta, e essa pasta vai se chamar Receitas. Muito bem, Receitas aqui. E eu vou clicar, olha agora a importância do que eu falei lá no começo. Aqui deve ter a opção abrir com code, olha só. Eu vou abrir essa pasta com code. Vamos ver o que é que acontece. Então ele está me abrindo aqui, está falando algumas coisas sobre a pasta, né? Claro, a pasta é minha, eu confio. Deixa eu fechar a outra que estava aberta. Então a partir de agora eu estou dentro da pasta Receita, tem uma janela de boas-vindas, e o que eu vou fazer agora é colocar dentro dessa pasta Receitas os nossos arquivos de trabalho, tá? Vamos deixar aí um pouquinho, deixa eu mostrar o que acontece aqui. Eu vou exibir arquivos ocultos, e você vai ver que daqui a pouco, quando eu começar a escrever alguma coisa lá, ele vai criar aqui alguns arquivos de configuração, tá? Dentro dessa pasta de receitas, e além das coisas que nós vamos colocar lá dentro. Bom, o próximo passo, a gente já baixou, já instalou, né, descompactou, e a gente já configurou já a variável CMDR root, já colocamos a nossa variável path, que já configuramos direitinho. Agora o que falta é a gente configurar dentro do nosso Visual Studio Code. Para que serve isso, né? Quando eu clico aqui em terminal, que eu peço um novo terminal, ele vai abrir o terminal padrão aqui para mim, certo? E o meu Visual Studio Code pode colocar vários terminais. Aqui eu tenho o Commander, o PowerShell,
tem o Command Prompt, né, que é o padrão do Windows, tem o Git Bash, outra versão do PowerShell versão 7 e outras coisas mais, tá? Agora, como é que você vai fazer aí no seu computador? Primeira coisa, você vem aqui em Arquivo, Preferências, Configurações. Estando aqui em Preferências e Configurações, você vai digitar aqui, ó, terminal dot, ou ponto no caso, né? Você tem que botar um ponto porque os itens aí são separados por ponto, certo? Como é um terminal integrado, então a gente vai escrever aqui, ó, integrated. O que foi que eu escrevi errado? Deixa me ver. Ah, sim, é um A, né? Claro, integrated. Pronto, aqui você vai ter várias opções, certo? Mas a gente pode continuar ainda mais detalhado aqui. Deixa eu ver qual é o próximo passo. Tem aqui Profiles. Pronto, aí que já dá para a gente ver. Tem a opção de Mac, né, de Linux. Pronto, e aqui você vai abrir, ó, os Settings dentro dessa pasta, dentro do seu arquivo aqui, e você vai procurar. Na realidade, quando você clica lá, você já é lançado aqui em Terminal Integrated Profile Windows, ok? Aqui estão configurados os seus terminais integrados. Eu tenho aqui, como eu mostrei lá, o PowerShell, o Command, o Git Bash, e tenho aqui o meu Commander também. O que você precisa dar um nome para ele, então você vai botar entre aspas, porque isso aqui é um JSON. Então você vai botar entre aspas o command aqui, o nome dele, certo? 2 pontos. E aqui, ó, é um objeto do tipo JSON e você vai separar, colocar dentro de chaves, né? E aqui você, não, no caso aqui termina aqui, nessa chave, né? Você vai colocar aí o caminho, porque na realidade o comando ele é executado pelo terminal do Windows, né? Pelo comando do Windows mesmo. Então eu vou passar aqui o endereço, aqui é a pasta do Windows mesmo, a pasta do sistema Windows, lá dentro da pasta System32, eu tenho o comando .exe. Então ele vai executar o meu comando aqui dentro, certo? E aqui eu tenho os meus argumentos, os argumentos que eu vou passar para ele. Eu vou colocar aqui, separado por vírgula, o K, ok? O K é próprio, é um parâmetro de configuração do Commander. E aí o pessoal que usa muito ipconfig já conhece ele, né? E aqui você vai colocar o seu endereço. Eu estou aqui com essas duas barras porque como é o Windows, né? A gente usa essas barrinhas aqui porque ela também tem um significado especial dentro do código JSON. Então a gente coloca ela como separado por duas barras assim, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar aquele endereço, não esse compridão que está aqui, mas aquele endereço lá que eu havia colocado para vocês, né? Entre aspas, certo? Aqui, lembrando que tem que ter uma barrinha aqui, deixa eu separar por vírgula. Claro que eu não vou deixar aqui só para você entender. E aqui daqui em diante é a mesma coisa, veja só. Eu vou copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, o endereço que você vai colocar aí é o endereço que você descompactou o seu Commander, certo? Então, é isso. Para configurar um terminal, é abrir o arquivo de configurações, arquivo, preferências, configurações. Então, ele vai abrir as configurações, você vai clicar aqui para editar, ele vai direto para esse, porque você já procurou, fez a busca aqui, ele vai direto para esse tópico. Aí, estando no tópico, você vai acrescentar esse item aqui, certo? E outro terminal que você tenha aí no seu computador e pretenda usar, tá? Eu vou só apagar aqui, porque eu já está configurado no meu para aquela pasta. Deixa eu deixar assim. Pronto. E agora, quando eu pedir um terminal ali, aliás, antes de partir para essa questão, deixa eu falar aqui de um outro lado, do outro aspecto. Aqui embaixo, você pode definir
esse comando é como sendo o padrão, ou seja, quando você clicar em abrir, quando você clicar no mais aqui também, ele vai ser aberto. Então, você digita terminal integrated default profile.windows e aqui você vai apontar para o comando lá, certo? Então ele vai lá e busca qual é o path, qual é o caminho, tudo direitinho, e aí executa para você como sendo o padrão, tá? Uma vez salvo, o que você tem que fazer é fechar o seu Visual Studio Code e abri-lo novamente. No meu caso aqui eu vou abrir, ele já vai abrir na última pasta e nos arquivos que estavam abertos. E aí você vai observar que no meu caso aqui, ó, eu já estou na minha pasta receita usando o meu terminal Commander, ok? Vamos ver o que é que nós temos ainda aí. Bom, daqui em diante já vai ser a receita 2. Eu vou dar encerrado esse vídeo por aqui e a gente vai no próximo vídeo, nós vamos resolver este problema. Como é que eu instalo um compilador no meu sistema, ok? Até lá, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.